abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 17. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de 17, versículo de número 20. E versículo de número 21. Lucas 17, 20 e 21. Vocês encontraram, amém? Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos falar mais uma vez com o Senhor. Queremos que a nossa mente permaneça cativa em Ti, e através do Teu Santo Espírito ministra sobre as nossas vidas. Repreende todo mal, que a Tua palavra encontre liberdade sobre as vidas aqui presentes e sobre a vida daqueles que verão este vídeo na internet. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, salva, liberta, que o Senhor possa, ó Pai, curar vidas, Senhor Deus, aqueles que se encontram enfermos, em nome de Jesus, que sejam curados através da ministração da Tua palavra, para a glória do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Nessa noite, eu quero falar sobre o reino de Deus. Não é? Jesus, ele, se você observar alguns capítulos anteriores ao capítulo de número 17, você vai perceber que este é o tempo que Jesus está parando para falar com os discípulos. E chama atenção, Jesus, ele já tinha dado demonstrações de que tinha poder, de que era filho do homem na terra, que veio para cumprir uma missão de libertação, de salvação, de cura, que isso funcionava como um chamariz. Mas na realidade, o teor central, o âmago da mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. Em todo o tempo Jesus, ele prega, ele cura, ele liberta, enfim. Mas Jesus, ele chama a atenção de todas as pessoas que lhe ouviam, sejam discípulos ou não, sejam aqueles que eram religiosos, pessoas que tinham a pretensão de tirá-lo à sua vida, de que ele veio falar de um reino que estava sendo acessível, ao qual as pessoas poderiam ter acesso por intermédio da sua vida. E a única exigência de Jesus seria a transformação de dentro para fora. Jesus nunca se preocupou com a aparência, o estereotipo de ninguém. Isso fazia as pessoas religiosas daquela época. E por que não afirmar e não dizer que elas fazem até o dia de hoje? As pessoas julgam pela aparência, determinam. Nós sabemos que nós somos tribais, nós costumamos cultivar clãs em nossas vidas. E a aparência às vezes é relevante em algumas situações, mas para o reino de Deus não era essa a motivação exata para que uma pessoa fosse salva, tocada por Jesus. A mensagem de Jesus está centralizada na transformação. A sugestão do Evangelho é a transformação de dentro para fora. Então, os fariseus, os religiosos, eles não acreditavam em Cristo de uma maneira direta. Eles sabiam que ele tinha algo diferenciado no falar, ele tinha autoridade no ensinar. Quando ele entrava numa sinagoga, e isso chamava a atenção, as pessoas carregavam as leis de Moisés, esses homens que assim então pregavam sobre Deus, falavam sobre Deus, mas desconhecia algo inevitável para caminhar na presença de Deus com Jesus, que é a dispensação da graça. Mover dessa graça gloriosa que alcançou a minha vida e também alcançou a sua vida. O reino de Deus, da qual Jesus ele apregoa, ele ministra sobre as pessoas. Ele não foi construído por força, por conquistas.
Nós vemos na atualidade os países guerreando por áreas, terras, riquezas que essa terra assim então pode lhes dar, mas Jesus Cristo, ele não institui o seu reino, o reino de Deus, por força, ou pela política, pelo poder da política, ou pela influência humana. Não. O reino de Deus, da qual o meu Jesus e o seu Jesus aqui está falando, é um reino espiritual. Ele é invisível, ele é eterno. Enquanto o reino dos homens é temporal, ele passa, irmão. O reino dos homens, ele é fragilizado e é visível. Então, a história da humanidade, ela vai revelar para você que se passaram vários reis na terra, de homens que foram considerados grandes, executaram grandes obras, conquistaram grandes terras, enfim, mas passou, eles morreram, o seu legado foi enterrado e alguns foram até esquecidos, mas Jesus, ele declarando, no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 36, ele diz que o reino dele não é deste mundo. Olha que interessante, o reino do nosso Deus Todo-Poderoso não é deste mundo. O reino dos homens se baseiam na aparência, no poder e na conquista. O reino de Deus não. Ele é invisível. O reino de Deus é baseado na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz isso lá no capítulo 14 da carta escrita aos Romanos, no versículo de número 17, que o reino de Deus, ele é constituído por justiça, por paz, por alegria no Espírito Santo. Então aquele que expressa o reino de Deus, ele é alegre, irmão. Já viu? Aquele cristão que aceitou Jesus, está vivendo fervorosamente na presença de Deus, nada abala ele, nada pode abater ele. Ele pode estar passando por lutas terríveis sobre a sua vida, mas ele não fica triste, ele não permanece abatido, porque ele sabe que aquele do qual salvou ele é poderoso para lhe dar vitória e alegrar o seu coração. Então, qual a motivação de você estar aqui nessa noite? O que motivou você a estar aqui nessa noite? O reino de Deus é alegria. O primeiro reino, que é o dos homens, busca o domínio. O segundo reino, que é o de Deus, busca a transformação. O primeiro reino, ele busca dominar, escravizar, submeter as pessoas à sua autoridade. O reino de Deus não. Ele interpõe, ele revela, que é a transformação de dentro para fora, que revela que você faz parte desse reino. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que aonde o reino dos homens se estabelece, eles matam para conquistar. As guerras estão aí, sejam elas territoriais nos países, no mundo, ou territoriais aqui no nosso próprio país. Eles matam sem dó, sem piedade, para conquistar as suas limitações terrenas e seus desejos carnais e humanos. Esse reino dos homens, ele mata sem dó e sem piedade. Porém, o reino de Deus, ele morre para salvar. Alguém renuncia alguma coisa na sua vida, porque entende que vale a pena matar a velha criatura para obter a salvação em Deus, através da renúncia do pecado, das minhas vontades e dos meus desejos. Então, que tipo de cultura, pastor, é ensinada nesse reino? O reino, geralmente, ele vem carregado de valores. Ele vem carregado de uma linguagem. O reino de homens, ele vem carregado de costumes, de hábitos. A cultura do reino de Deus é completamente contracultural. É diferenciada. A cultura do reino de Deus é diferente da do mundo. No mundo, quem quer ser grande manda.
Já viu aquele ditado? Aquele adágio popular? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Não, no reino de Deus não. Quem quiser ser grande, serve, irmão. Não é mandado. Queima algo dentro do seu interior que é muito maior do que apenas servir por obediência a uma lei. Isso se chama legalidade até então. Para isso. Então, na cultura do reino de Deus, se você quiser ser grande, você serve. No mundo se busca reconhecimento. O reino dos homens busca ser reconhecido, relevante, ser grande, ser uma pessoa destacada no meio da sociedade. No reino de Deus não. Se busca a renúncia, a humildade. No mundo se valoriza o status, o posicionamento social. No reino de Deus se valoriza a postura e a santidade. E aqui eu quero abrir um parênteses com você, meu irmão e minha irmã. Quantos querem pertencer ao reino de Deus? Levanta a mão. E algo que eu tenho sempre batido na tecla aqui, a cada ministração da palavra de Deus. Você precisa saber aonde Deus te colocou. Você precisa entender da forma como Deus te salvou e qual foi a missão que Ele te entregou. Porque uma vez que eu reconheço a missão que Deus me deu, eu vou me reposturar. Eu posso até parecer andando na rua uma pessoa comum, mas nunca serei. Porque primeiro, eu fui salvo pela pessoa de Jesus Cristo. E o preço da salvação foi o seu sangue que verteu na cruz do Calvário. Esse sangue me deu uma identidade de salvo na pessoa dele. Mas não basta apenas dizer, ou saber, ou conter essas informações que eu faço parte de um reino, que eu fui salvo, porque alguém morreu por mim. Não, eu preciso expressar esse reino de Deus. Eu preciso expressar na minha própria vida que tipo de cultura ou de que reino eu estou inserido. E a minha postura tem que ser como tal. Eu tenho um valor que excede qualquer dinheiro ou metais ou pedras preciosas. E esse valor foi valor de sangue. Jesus morreu por você. Jesus morreu pela tua vida para te salvar, para te libertar. Então você não é qualquer pessoa. Parte desse princípio. Alguém se preocupou com a sua vida. E algo que eu quero frisar com você aqui nessa noite. Deus não se move pelas tuas necessidades. Deus não se move pela tua carência, Canela. Você não é o coitadinho para Deus, entenda isso. Você é filho, você é filha. Diga isso para quem está do seu lado, você é filho de Deus. A não ser que você esteja doente. Nós nos compadecemos dos nossos filhos quando eles adoecem. Mas quando nós sentimos que a vida quer lhe ensinar algo, nós deixamos até que eles passem determinados processos para que eles aprendam, porque aquele processo ele é pedagógico na vida dele. Ele vai aprender a vencer, ele vai aprender a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade. Então Deus não se compadece das suas carências. Deus não se compadece das suas necessidades. Ele não olha para você, ai, que tadinho, coitadinho dele. Não, não. Não é isso. Isso não é Deus. Esse não é um reino do qual nós servimos, não. Você precisa se reposturar novamente. Você precisa se colocar na brecha novamente. E Deus quer fazer isso com você nessa noite.
Deus quer restaurar a sua vida nesse lugar. Deus te chamou aqui para restaurar a sua espiritualidade, para restaurar o seu casamento, restaurar suas finanças, restaurar a sua saúde. Eu queria pelo menos alguns 30 irmãos aqui glorificando e exaltando. O Senhor quer você no centro da vontade dEle. O Senhor quer você fazendo a vontade dEle e obedecendo aquilo que Ele mandou você fazer. Ele entregou uma missão para você. Mas quem sabe no meio do caminho você inverteu, você entendeu que agora você precisa de algo fútil. Você precisa de Jesus. Você precisa da presença de Deus. Quantos precisam da presença de Deus aqui nessa noite? Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus, como diz em Mateus 5:3. A cultura do reino é marcada pelo amor, pelo perdão, pela verdade, pela compaixão, pela obediência. Quem vive essa cultura manifesta o próprio caráter de Cristo. Quem está inserido dentro da cultura do reino não perde tempo, irmão, com murmuração, com coisas que todo mundo faz e pensam e agregam para suas próprias vidas. Não, Deus tem algo produtivo para entregar em suas mãos. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus tem algo produtivo para entregar sobre as suas mãos, e tudo tem a ver com o reino dele. Então o Senhor sempre será essa pessoa que vai te empurrar para o propósito. O diabo quer que você fique prostrado mesmo, triste, cabisbaixo, isolado, carente, choramingando aos cantos, reclamando de tudo e de todos. Mas Deus não te chamou para isso, meu irmão. Deus te chamou para as coisas grandes e excelentes do seu reino. Deus não te chamou para você ficar estacionado, mas Deus hoje recobra a sua postura diante do reino dele. Aleluia. Quais são as características desse reino? O reino de Deus tem algumas características que são únicas e se distingue de qualquer outro tipo de reino, de qualquer outro tipo de cultura. Primeiro, ele é eterno. Diga comigo, ele é eterno. Ele não tem começo e nem fim. O reino de Deus é eterno. E o salmista declara no Salmo de número 145, no versículo de número 13, ele diz assim, e o teu reino é eterno. Então, o Senhor realmente tem algo poderoso para fazer com a minha vida. Segundo, você precisa entender isso. Se o reino de Deus é eterno, nos mundos ou antes dela, para esse século, para esse ano, para essa cidade aqui nesse lugar. Então, não dá para ficar parado, esperando as coisas acontecerem, caírem do céu. Deus quer que nós venhamos nos mexer. Deus quer que nós sejamos pessoas que venham ganhar essa cidade para o Senhor Jesus de Nazaré. Igreja que não entende essa missão, ela começa definhando-se a si própria. Porque quando eu procuro evangelizar as pessoas e ganhar almas para o reino de Deus, primeiro a Bíblia diz que sábio eu sou, em Provérbios. Quem ganha alma, sábio é. Eu não tenho tempo para outros tipos de problemas, porque eu amo as vidas que estão lá fora. Segundo plano, ele é inabalável. Repita comigo, ele é inabalável. O reino de Deus é destruído por crises, sejam governamentais, por guerras. Esse reino é inabalável, irmão. Nós nos abalamos. Notícias tristes. Até se você pegar o seu celular e ficar passando na sua timeline lá, várias notícias tristes. Olha, Baixada 1000 graus, acidente em tal lugar. Olha, lá em Santos morreu alguém, lá em Bertioga o caminhão tombou e não sei o quê.
você vai liberar hormônios que vão te colocar no lugar de vítima. E você então será o portador de notícias tristes. Olha, viu como é que está? Olha, como é que está a nossa cidade? Como é que está a nossa baixada? Olha, tá para vir aí uma tempestade, irmão. Acho que uma das piores coisas que fizeram foi as informações da Defesa Civil. Hoje vai cair um temporal. Abrigue-se com quedas de raios. Pronto, irmão. O temporal é anunciado às 15 horas da tarde. Hoje vai cair um temporal. A pessoa já fica com medo. Já encontrou alguém assim? Você conhece alguém assim? Fica com medo de vir buscar a presença de Deus. Fica com medo de vir ao culto. Porque vai vir uma chuva forte. Mas ele se esquece que Deus abençoou ele com um carro. No mínimo uma Mercedes. Que não vai se molhar. Que nada vai acontecer com ele. Porque Deus está guardando a vida dele. Porque Deus está guardando a vida dela. Então esse reino, ele é inabalável, Canela. Então eu não sei o que você está vivendo no seu trabalho, na sua vida, mas a sua vida não será abalada pelas crises, porque você está inserido dentro de um contexto de um reino inabalável, espiritual e eterno. Deus tem propósito com você nessa empresa. Deus tem propósito com a sua vida nessa cidade. Deus tem propósito com a sua vida nessa igreja. Você só precisa entender isso. Terceiro, esse reino, ele é espiritual. Primeiro, ele é implantado no nosso coração, que advém as nossas ações. Primeiro, o Espírito Santo que convence o homem de todo pecado, do juízo e de toda a justiça. Primeiro ele foi lá no meu coração e fez com que eu acreditasse através da palavra de Deus, porque a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra. A palavra foi ministrada sobre a sua vida, sobre o seu coração. E agora, através de uma vida transformada, eu dou frutos. As minhas ações condizem com aquilo que eu acredito. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Escreva isso. As suas atitudes falam mais do que as nossas palavras. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele declara lá para a igreja de Corinto: olha, vocês que estão aí em Corinto, vocês são cartas escritas, não por mão de homens, mas por Deus nas tábuas do coração. Ou seja, todo aquele que é integrante de um reino poderoso, ele expressa através das suas ações quem ele é. Irmão, é fácil conhecer um profissional. Por exemplo, eu lembro que nós contratamos através do Luciano um irmão lá do Perequê chamado Alexandre, né? Alessandro. E ele veio aqui colocar os pisos da salinha lá do TB Kids lá atrás. E as placas de porcelanato são grandes. Na hora que o cara pegou na pedra, eu falei: esse manja. Pela maneira que ele manuseia o negócio. Agora, quando a pessoa não manja, é tudo desajeitado, irmão. Todo desengonçado. Quem está inserido dentro desse propósito de reino celestial é diferente. Não é pelaquilo que fala, não é pelaquilo que demonstra, é com a maneira que ele manuseia a sua própria vida. Existem pessoas aqui cheias do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Onde são elas? Cheias, das quais o mundo odeia, das quais o inimigo detesta você, porque você não se move
pela aparência. Você se move pelo poder de Deus, pela graça do Espírito Santo do Senhor. Ele é espiritual, ele é eterno, inabalável. E também ele é governado por um rei justo e fiel, que é Jesus de Nazaré. Ele é o governante, ele é o rei. É um reino de ordem e de propósito. Nada é confuso. Tudo tem sentido em Deus. Aonde há confusão, Deus não está, irmão. Aonde há dúvida, Deus não se encontra. Tudo que traz dúvida, tudo que traz confusão, Deus está longe, Deus está afastado. E quando você perceber que algo está trazendo dúvida para o teu coração, está trazendo confusão na sua mente, repreende em nome de Jesus. O Senhor não está nesse propósito. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. Quando Deus fala, Ele fala com coesão, com certeza, com sentido. Deus não fala coisas sem sentido. Deus não fala coisas atrapalhadas. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora quer fazer, outra hora não quer fazer. Não! Deus, Ele deu uma missão para você. Eu declarei isso e declaro novamente em nome de Jesus. Deus te deu uma missão e você há de concluí-la segundo o propósito do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus não é um território. É um governo divino dentro de pessoas transformadas. Não tem nada a ver com instrumentação, estrutura. Não. Os homens da época indagavam Jesus. Quando virá o teu reino? O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus, ele vem através de pessoas transformadas e regeneradas pelo poder do Senhor Jesus. Como eu posso identificar então, pastor, aonde está esse reino? Reconhecendo que o reino de Deus, ele já transformou algumas vidas, inclusive a sua. Que você mentia, não mente mais. Você fazia coisas que desagradavam a Deus, você não faz mais. E se você caiu novamente no erro, esse rei é poderoso para te perdoar. Esse rei é poderoso para restaurar a sua vida. Ele não te condena, ele ainda não sentenciou você. Então esse rei, ele é poderoso para perdoar a minha vida e perdoar a sua vida também. O pecado, ele não vence o arrependimento, meu irmão. Quando eu me arrependo dos meus pecados, Deus me perdoa de fato. Porque onde há amor, o ódio é vencido. Já viu alguém com ódio de alguém, irmão? É terrível. É terrível. Mas aonde há amor, o ódio é vencido. Aonde há paz, no meio do caos, ali está o reino de Deus. E o Senhor quer trazer paz de espírito para você. Paz na sua casa, paz na sua família, paz no seu casamento, paz nos seus negócios. Ah, você que tem uma empresa, se prepara. Deus irá alavancar os seus negócios em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Virá paz sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aleluia. A vontade de Deus sempre, repita comigo, sempre irá prevalecer a vontade humana. Nunca a vontade humana irá prevalecer, sobressair a vontade de Deus. Então você pode até se bater, mas Deus já preparou tudo. Ele não foi preparado. Deus já preparou todas as coisas. Vem o teu reino. Repita comigo, vem o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. E vem o teu reino. O reino é invisível, é visível através dos frutos do Espírito. Como ele se torna visível?
não invisível, através da minha postura. Então, se você tem um desafio muito grande para hoje ou para amanhã, na segunda-feira de manhã, se veste, se prepara, se repostura como um guerreiro. Ei, levanta a tua cabeça, meu irmão. Levanta a sua cabeça, meu irmão. Não paralisa porque alguém falou alguma coisa de você. Ah, meu irmão, língua não tem osso. Fala o que quer. Fala sem te conhecer. Fala sem saber do teu cotidiano. Fala, irmão, fala. Não adianta, vão falar de você. Fala se você é bom, fala se você é ruim. Fala se você prega, fala se você não faz. Fala se você faz, fala se você não faz. Então é melhor fazer a vontade de Deus. É melhor se posicionar e falar, não, eu vou para cima. Ah, é agora que eu vou para cima mesmo. É agora que eu vou para cima com tudo, sem que nada me impeça. Então levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça, minha irmã. E vai para cima em nome de Jesus. Deus foi na sua frente e já preparou todas as coisas. Diga para quem está do teu lado, não vale a pena, irmão. Vale a pena estagnar, meu irmão. Não vale a pena parar, sabia? Deus tem coisa maior para a sua vida e para você. O reino de Deus não é identificado pelos prédios, pelos templos, pelos rituais. Não dá para identificar reino por templo, irmão, por estrutura, não dá. Pelos rituais de um culto. Não dá. Ou por manifestações de procedência duvidosa. Está entendendo? Não dá para identificar que Deus está ali, Deus está aqui, apenas por manifestações das quais me trazem dúvida no meu coração, porque eu digo que Deus é assertivo. Ele acerta, ele diz, ó, eu estou aqui. E você sente quando ele está. Então, tem manifestações de procedência duvidosa que querem até lucrar com isso. Enganando as pessoas que às vezes não têm tanta sabedoria para entender, tanto discernimento para compreender. Não, Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso de você. Mas você identifica o reino de Deus por corações rendidos, que num culto como esse, no momento da adoração, entregam a sua vida, compreendendo aquilo que estão cantando, expressando realmente aquilo que estão verbalizando no culto. As suas ações condizem com aquilo que cantam, que falam, que pregam em todo tempo. Ah, errar? Nós vamos. Você vai errar, eu vou errar. Mas a gente pode tentar consertar. Para expressar o que? O reino de Deus. O interessante, quando eu olho para essa palavra, Jesus ele fala aqui para várias pessoas nesse versículo, no versículo de número 21. Mas no versículo de número 22, ele diz o seguinte, ele pega só os discípulos agora. Ele quer ensinar só aqueles que o acompanham agora. Para que essa galera viesse ter discernimento do que estava acontecendo. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida mente aberta. Espírito sensível a compreender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ordenando, sobre a missão daquilo que Deus entregou sobre as suas mãos. Então não é estrutura, não são rituais, não são manifestações de procedência duvidosa, não. Pastor, mas como que eu faço? Ainda não compreendi. Como que eu faço para fazer parte deste reino? Como que eu faço, pastor? João 3:3. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus.
Entrar no reino é uma mudança de natureza. Não é uma mudança de religião, irmão. Lembra que a Larissa falou aqui? De como seus pais administravam a questão da sua fé acerca da outra religião? Não tinha transformação. Não tem como. O fato de eu vir à igreja não é somente isso. Eu preciso nascer novamente. E quando eu nasço novamente, a primeira coisa que um bebê faz quando nasce, o que é? Como? Chora. E por que ele chora? Comunicação, verbalização. De que ele expressa o quê? Cuidado. De que ele precisa, ou ele está com dor, ou com fome. É assim que uma criança verbaliza suas necessidades. E aí, o instinto materno da mãe compreende o momento de dor, de choro do bebê e vai ali e amamenta. Então no Evangelho é assim. Se eu quero realmente expressar o reino de Deus através da minha vida, eu preciso me submeter a alguém que cuide de mim e tenha discernimento daquilo que eu preciso. Poucas são as crianças que nascem sem verbalizar o choro. E aí o que o médico faz? Que dó. O que ele faz? O que ele faz? Para quê? Quem sabe Deus está te dando umas palmadinhas, né? Para você verbalizar que necessita de cuidado. Para verbalizar que você precisa de atenção, que algo está doendo na tua alma, que você precisa de cura, que você precisa de ser alimentado e alimentado da palavra de Deus. Mas você está segurando o choro, você está reprimindo a voz, porque você não quer que ninguém saiba, você não quer, porque isso, quem sabe, transmita fraqueza, e não é fraqueza, irmão. É necessidade, e nós somos uma família. Entrar no reino de Deus não é uma mudança, irmão. Não é mudar de placa e fica pingando de igreja a igreja. E apontando, não, ali não deu por causa disso, aqui também não deu por conta daquele, e aí vai. Não é isso. Meu Deus. Não é a mudança da religião e da placa, é a mudança da natureza. Aleluia. É se submeter-se ao Rei, reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. E aí a palavra do Senhor diz em Mateus 7, 21, não é quem diz Senhor, Senhor. É que eu paro e abro essa aspas com você. Não é simplesmente dizer assim, ó, Senhor, Senhor. Em teu nome nós expulsamos demônio. Olha quantos! Em teu nome nós curamos os enfermos. Em teu nome nós fizemos maravilha. E aí Jesus declara, aparta-te de mim. Não é declarar Senhor, Senhor. Mas é quem faz a vontade de Deus. É quem obedece a palavra do Senhor. Fazendo parte uma vez desse reino, eu vivo segundo os seus princípios. Esse reino, a sua manutenção, ela é feita por obediência à palavra do Senhor. Buscai primeiro, e a sua, e as demais coisas. Olha aí, primeiro é o reino, a sua justiça, e as demais coisas são acessórias. Serão manifestadas, acrescentadas na minha vida. Fazer parte do reino é deixar de viver por si mesmo e passar a viver pelo Rei, pelo reino e por uma nova realidade. E não é apenas expressar, não, é pelo Rei, é pelo reino, é lindo, e para uma nova realidade.
O rei já sabe o que tem que fazer. O reino dele está se movendo entre nós. E a nova realidade é expressada por você. Aqui somente na igreja não. Lá fora, no mundo, onde as pessoas carecem de salvação, precisam de você. Precisam de você com uma postura de cristão fiel ao Senhor, cheio de autoridade e ousadia, para impor a mão sobre o enfermo e dizer: sai enfermidade, em nome de Jesus. Certa feita, em um determinado lugar, eu fui cobrado. Passou, tem uma pessoa enferma aqui. Eu não tenho. Vou falar um tempo que a gente andava com a malinha, né? Com a Bíblia dentro, gravata dentro, e um pote de azeite dentro, porque a gente não podia ver alguém enfermo, que a gente queria colocar a mão e curar o enfermo. Só que aquele dia eu esqueci meu azeite. Eu andava com azeite dentro de uma malinha, irmão. E vinha para a igreja com uma malinha. Faz tempo, hein? E aí na hora tem um enfermo aí, tem que orar. E cadê o azeite? Eu falei: meu Deus, e agora? Eu esqueci. E aí o Senhor falou no meu coração: será que meu nome tem poder para curar mais do que o azeite? Será que o meu nome tem poder para curar mais do que o azeite? Eu falei: opa, Senhor, agora. Pai, em nome de Jesus, cura esse enfermo agora. Ou seja, você não precisa de apoio, acessórios. Você precisa somente de Jesus. Diga para quem está do seu lado, profetiza, declara isso: você precisa somente de Jesus. Como eu posso expressar esse reino para agregar outras pessoas? O reino é expresso através dos seus embaixadores. Você é um embaixador do reino. Eu digo isso novamente: você é um embaixador do reino. Nós somos esses representantes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Eu prego o evangelho e expresso o reino. Quando eu vivo com integridade, eu expresso o reino. Sendo luz e sal da terra, eu expresso o reino. Demonstrando o amor de Cristo, com as minhas atitudes, eu expresso o reino. Levando reconciliação aonde há destruição e separação, eu expresso o reino. E quando eu manifesto o reino, as pessoas, elas não veem a igreja, elas veem alguém. Sabia? Quando expresso o reino de Deus, as pessoas não veem ao reino. Então, quando sair de casa, não diga que você vem à igreja, diga: estou indo ao rei. Estou indo adorar o rei e servir o rei. Porque no reino de Deus não há neutralidade. Deus nunca foi neutro. Deus sempre cobrou postura, posição minha e sua. O trono desse rei poderoso é o nosso coração. Então não pode estar ocupado por outro. Deus, Ele precisa ser o rei no teu coração primeiramente. Ele precisa ocupar esse espaço. Não há meio termo, não há meio reino. Ou Ele tem você por completo ou não tem. Ou você serve a Ele ou não. Ou você faz a vontade dEle ou não. A neutralidade é uma forma disfarçada de resistência ao rei. O silêncio diante da verdade é a cumplicidade do erro para dizer: não, olha, não, é meio termo, eu sou, não sou, eu faço, não faço, não. Deus quer uma postura nossa a cada dia, e Ele tem essa postura de alguns canelas aqui nessa noite. Eu acredito em nome de Jesus. A minha indecisão é uma porta aberta para o diabo operar, irmão. A minha falta de postura
A minha falta de posicionamento e de lealdade ao Senhor é uma rendição ao inimigo da minha alma. Portanto, o Senhor exige de nós nessa noite uma postura cristã de que realmente nós iremos avançar, e essa igreja será para essa cidade, no âmbito social e no âmbito espiritual também. Aleluia. Quem foi transformado aqui, levanta a mão. E aí Jesus declara lá nos evangelhos: e vós sereis o quê? As minhas. Você precisa testemunhar da grandeza dele. Você precisa testemunhar da grandeza do Senhor. Porque no reino de Deus não há neutralidade. O reino de Deus é uma realidade presente e futura. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus.